Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Excel. De Cabinda Cunene, de Mar Leste. E também, sem esquecer, nossos irmãos de Moçambique e de qualquer parte do mundo que está conectado conosco. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de Excel. Então, durante esta aula, vamos poder ver coisas muito interessantes. Então, fique ligado e vê como nós vamos aprender a tomar decisões com Excel a partir de hoje. Por exemplo, antes recomendamos que mantenha seu acesso à internet estável, seu dispositivo, o smartphone ou computador, um ambiente que não lhe possa interromper, porque prestar mais do que o costumeiro atenção é que lhe vai ajudar a tirar o máximo proveito deste curso gratuito. E acabando com o tabu que muitos dizem, né? Que aulas online podem não ter muito proveito, mas a verdade é que tudo depende da nossa atenção e concentração. Se fazemos anotações, mantemos a concentração e prestamos bastante atenção, nós vamos aprender de tal modo como se estivéssemos frente a frente com um professor nesta área. Então, temos menos de 1 minuto para entrarmos logo na massa, para colocarmos a mão na massa e começarmos logo a destacar esta ferramenta tão interessante. Então, menos de 1 minuto, começa a contar, aproveitar para beber um pouco de água. Ok, então, prestar mais do que costumeira atenção, como já frisado, vai lhe ajudar a manter o foco e a começar a tomar decisões já agora. O interessante é que já se deparou com uma frase dessa: quem sabe Excel, mas não sabe decidir, é o operador. Não queremos simplesmente nos limitar num operador, aquele que simplesmente maneja a ferramenta, mas não consegue tomar decisões. Nós estamos aqui para manejarmos a ferramenta, aprendemos a manejar a ferramenta e, com a ajuda dessa ferramenta, tomar decisões. Por exemplo, com tomada de decisões sobre o nosso negócio, sobre o crescimento da empresa, sobre os lucros, sobre muitas outras áreas. Só vamos conseguir tomar decisões se a gente dominar bem o Excel e aprender de maneira eficaz como cada um de nós pode tomar essas mesmas decisões. Então, preste bastante atenção à medida que vamos falar desta ferramenta. Hoje vamos nos concentrar em 9 funções. Essas 9 funções são funções que nos vão ajudar já a tomar decisões. Não simplesmente vamos usar para fazer cálculos, mas vamos usar também para a tomada de algumas decisões e ver como é que elas, já agora inicialmente nesta primeira aula, vem nos ajudar a ter uma mente mais focada em tomada de decisões e não simplesmente em cálculos normais, mas fazer os cálculos com o objetivo de tomar decisões. Então tem 9 funções aí no ecrã e vamos começar já a trabalhar com mão na massa. Então, como vês aqui, este é o menu completo do Excel. Então, esse é o menu completo do Excel, é aqui onde a magia toda acontece. Aqui a magia só acontece quando o operador sabe usar a ferramenta para não simplesmente só fazer cálculo, mas para lhe ajudar na tomada de decisões. Para hoje, simulamos uma tabela que nos vai ajudar a tomar essas decisões. Por exemplo, nós temos aqui uma tabela de venda de produto por comerciantes. E para frisar, aqueles que ainda estão no nível básico, que precisam de algum empurrãozinho, talvez, ou aqueles que precisam de um lembrete, o Excel, a nossa planilha aqui é dividido por colunas
que é de cima para baixo, de baixo para cima, que é numerado de A a Z, estamos a ver aqui, de numeração alfabética, e estamos a ver aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais de 10.000 linhas aí. Então nós chamamos disso de linhas. Então, vamos ver à medida que vamos trabalhar como é que essas colunas e as linhas estão totalmente interligados. Então, preste mais do que costumeiro atenção. Este é o momento para prestar atenção. Preste atenção, coloque seu bloco de nota de lado, sua caneta, coloque sua distração de lado e preste atenção. Veja como vamos trabalhar com essa ferramenta. Então, temos aqui a função soma. Já agora, temos a função soma. Com a função soma, nós temos uma tabela aqui. Comerciante, produto, faturamento. Temos uma lista aqui de vários comerciantes e vários produtos que cada comerciante comercializa. E estamos a ver aqui o faturamento que eles tiveram durante o comércio que eles usaram com esses produtos num determinado tempo. Mas olha, nós queremos, reparem aqui no fundo, temos uma situação problema. O gerente de uma loja quer saber, o gerente que administra aquela loja, onde tem todos aqueles clientes ou comerciantes, quer saber qual é o total de faturamento. Nós não queremos simplesmente calcular ou procurar saber a soma de produtos. Nós queremos responder pergunta com essas funções que poderão nos ajudar a tomar decisões. Qual é o total de faturamento? O que o gerente quer saber? O gerente quer saber de todos os seus comerciantes que ele tem e os produtos que correspondem a cada comerciante, quer saber quanto é que ele faturou nesse período de tempo. Então, a função soma vai nos ajudar nesse sentido. Outro detalhe importante é, antes de usar uma função, devemos usar sempre o sinal de igual. O sinal de igual vai nos ajudar, ele serve como um link para a utilização de qualquer função no Excel. Repito, o sinal de igual é muito importante. Se começar uma função sem usar o sinal de igual, não vai funcionar. Então, esse é um detalhe muito importante que deve se levar em mente. E também temos aqui outros detalhes importantes. Temos a vírgula alta, ponto e vírgula, dois pontos, maior ou menor, maior ou igual e menor ou igual. Esses também serão usados à medida que a gente vai trabalhar com o Excel. E aqui já temos a nossa tabela. Vamos trabalhar com soma. Lembra qual é o primeiro sinal? Sempre o sinal de igual. Depois do sinal de igual, vamos escrever a função soma. Se verem, aqui o Excel já reconhece a função, porque utilizamos o sinal de igual. Se não utilizar o sinal de igual, a função não vai aparecer. Reparem nisso. Eu vou apagar novamente. Eu vou colocar simplesmente soma. Ele não aparece. Mas se eu remover e colocar igual, soma, a função já traz. Então ele serve como um link para pegar outras funções já programadas no Excel. Então eu coloco aqui, duplo clique, aparece soma, abre sempre o parente para delimitar o valor. Então, o que o gerente quer saber? Quer saber o total de faturamento de todos os comerciantes. Então como é que vamos calcular? Pego o primeiro, depois uso os dois pontos. Para que servem os dois pontos? Os dois pontos servem para delimitar valores num determinado espaço. Por exemplo, eu tenho D10 e eu vou até o D30. Vejam o que acontece na tabela faturamento. Que tem um limite azul. Esse limite delimitou a tabela que eu preciso. Então, está a querer dizer que ele vai somar do valor inicial até o último valor. Mas talvez pergunte assim, professor, por que eu dei um clique aqui no número, mas aqui na função apareceu letra com número? Bem, o Excel trabalha como uma base de dados programada. Repare, o D mencionado aqui indica que estamos a trabalhar na coluna D. E o 10 mencionado aqui indica que estamos a trabalhar na linha 10, que corresponde a esse primeiro
valor. Esse primeiro valor, e aqui vem o D 30. Estamos na coluna D, mas o valor é 30. Com os dois pontos, está a querer dizer do 10 até o 30, todos esses valores estão delimitados dentro desse intervalo de valor. Quando eu clicar em Enter, ele aparece logo o resultado. Então, a primeira pergunta foi respondida. Qual é o valor total de faturamento? Então, está a dizer que todos esses comerciantes, durante esse período de tempo, com todos os produtos, a empresa arrecadou 66.361.698. Será que isto pode nos ajudar a tomar decisões? Sim. Imagine que a empresa tem uma meta a atingir. Com esta pergunta e com esta função, já nos ajuda a tomar decisões, se atingimos a meta ou se não atingimos a meta. Então, é assim que usamos as funções para nos ajudar na tomada de decisões. Então, temos outra segunda pergunta. Qual é a média de faturamento? Então, aqui o gerente quer saber qual é a média de faturamento. Conforme observamos aqui. Qual é a média de faturamento? Então, ele quer saber aqui qual é a média. Temos aqui a função média e o gerente quer saber qual é a média de faturamento. O que essa função média faz? Vocês têm no vosso bloco ou no vosso manual do aluno mostrar como essa função funciona. Nós vamos dar um feedback rápido. A função média calcula o valor médio de vários números. Então, nós queremos média de quem? Da coluna faturamento. Nós queremos o valor médio de todos os funcionários. Então, a função média calcula o valor médio de vários números. Como é que ela faz? Como sempre, vamos começar com o sinal de igual. Vamos escrever média. É interessante realçar também que se nós não usar o sinal, ou seja, o acento sobre a letra no local apropriado, a função também não aparece. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Temos aqui a média, eu quero escrever média, vejam, a função não funciona porque não tem acento sobre o E. Mas se eu colocar o acento sobre o E, veja o que acontece. Ele logo traz a função média. Depois, ele traz a média. Eu quero média de quem? Eu quero média de todos os comerciantes. Então, eu vou delimitar. Depois, vou colocar os dois pontos. Depois, vou até a última parte da tabela. De D10 até o D30. Então, se eu clicar aqui, eu já sei que eu tenho a média de 3.160.080 kwanza e 86 cêntimos. Essa é a média de faturamento de todos os meus comerciantes. Então, com essa função, eu poderia entender claramente qual a média e se na verdade o faturamento está a ser bem feito ou se estamos a retroceder ou se estamos a crescer quando avaliamos a média. Isso pode nos ajudar a avaliar a média anualmente, mensalmente, para ver qual mês tivemos mais crescimento, menos crescimento. Esse também é assunto para uma próxima aula. Está agendado para a próxima aula, onde vamos falar de como podemos aumentar mais produtividade no Excel. Então, se aprender algo novo, deixa seu comentário. Se tiver uma dúvida, deixa seu comentário lá. E se tiver ainda dúvida maior, quer falar com a área comercial, também tem o link aí para o nosso WhatsApp, lá no nosso canal do YouTube. E pode mandar qualquer informação no nosso WhatsApp e a gente vai responder a qualquer momento oportuno. Então, até aqui já conseguimos verificar essa função média. E temos a terceira questão. Situação problema, qual é o maior faturamento? Então, aqui está a nos pedir qual é o maior faturamento. Então, estamos a falar da função máximo. A função máximo. Função máximo. Essa função mostra o maior valor dentro de um conjunto de dados. Atenção. Mostra o maior valor dentro de um conjunto de dados. Qual é o nosso conjunto de dados? Estamos a trabalhar com ele? Faturamento.
Então, eu tenho aqui na coluna faturamento um conjunto de dados. Então, todos os valores aqui de faturamento individual, mas eu quero saber qual é o maior faturamento dentro desse conjunto. Então, aqui eu vou usar a função máximo, sempre igual máximo, como disse, o acento é indispensável. Então, aqui o máximo, depois eu basta dar um clique, ele vai subir, abre o parênteses, depois eu vou clicar no primeiro intervalo, que corresponde à coluna que eu estou trabalhando, e a linha, depois eu vou colocar, e eu vou usar o 30. Sempre limitando a minha função do conjunto de dados que eu preciso identificar qual é o máximo valor. Depois disso, eu vou dar um clique. O que acontece? Então, o máximo faturamento dentre todos os comerciantes é de 45.608,452 kwanza. Este é o maior faturamento de um dos maiores comerciantes que eu tenho na minha tabela aqui no Excel. Mas agora, eu quero saber quem é esse comerciante que teve esse maior faturamento. Essa é a aula para a próxima. Essa vai ser respondida nos próximos vídeos. Então, continue a seguir o nosso canal, continue a partilhar, deixa aí sua inquietação, sua dúvida e vamos ver também como é que isso vai acontecer. Na aula, como aumentar mais produtividade ou análise e produtividade. Então vamos ver como é que cada um de nós também pode descobrir isso. Então aqui conseguimos calcular o máximo valor. Não precisa aprender junto comigo. Então faz o quê? Primeiro aprenda, depois no final de tudo pausa o vídeo, faça anotações, pega o seu manual do aluno, cria também a sua planilha no Excel, vai usando planilhas e vai criando suas planilhas, vai trabalhando com o exercício normalmente. Mas no final da aula também vamos disponibilizar essa mesma tabela que estamos a usar para poderem também exercitar em casa, aqueles que poderem usar o computador. Então, até aqui conseguimos ver 3 funções interessantes. Agora vamos na quarta questão. Qual é o menor faturamento? Qual é o menor faturamento? Então, a função mínimo quer saber o quê? Retorna o menor valor encontrado nos dados selecionados. Ele retorna o menor valor encontrado nos dados selecionados. Então, quais são os dados que eu estou a trabalhar com ele? Estou a trabalhar com os dados da coluna faturamento. Eu vou colocar igual e eu vou colocar o mínimo. Vou colocar o mínimo, ele já traz automaticamente. Depois, eu vou colocar o meu intervalo, lembrando que o valor, que é a função mínimo, retorna o menor valor encontrado nos dados selecionados. Menor valor encontrado nos dados selecionados. Quero saber qual é um dos comerciantes que vendeu menos. Então, eu vou dar um clique. Então, eu estou aqui. Qual é o meu menor comerciante? Ele vendeu 1.836 kwanza durante o meu período de faturamento. Então, já sei qual é o maior, ou seja, qual é o faturamento total da empresa ou da loja. Já sei qual é o valor médio e já sei qual é o máximo valor. O máximo comerciante se faturou quanto e o mínimo quanto é que ele faturou. Dentro dessa escala, eu poderei saber mais tarde, quando nós falar de análise gráfico, nas próximas aulas também, vamos ver como é que esse valor pode ser refletido na análise gráfica e ver como é que o Excel pode se tornar numa ferramenta extremamente interessante. Até aqui conseguimos ver essas funções e respondemos à situação problema do gerente. A partir daqui, então, conseguimos resolver a situação problema do gerente. Agora, vamos aqui na função contar valor. Vocês também têm aí no vosso manual do aluno, ver como podem fazer esta função. Contar valor. Contar valor conta quantas células estão preenchidas. Quantas células estão preenchidas. Essa função não soma apenas mas apenas conta as células que têm algum valor. Atenção!
Ele não conta só, mas ele só soma. Ele não conta. 1, 2, 3. Ele soma todas essas células. Eu quero saber quantos comerciantes eu tenho na minha lista. Como é que eu vou fazer para saber quantos comerciantes eu tenho na minha lista? Se eu vou colocar igual, conte, aqui já apareceu, conte valores. Depois, eu quero saber, da Maria até o Teovino, quantos eles são. Tenho aqui o B30. Depois vou delimitar. Então, está a dizer, dentro desses meus comerciantes, quantos comerciantes eu tenho? Imagina que tens uma tabela de 5.000 linhas, menos de 5.000, mais de 5.000, aproximadamente 5.000. Você não tem um número exato e quer saber quantos eles são. Basta delimitar, saber a primeira célula, que aqui na nossa célula é o D, é o B10 e a última célula é o B30. Basta saber a primeira e a última célula, delimitar toda essa célula, usar o contar valor, a gente pode descobrir quantos funcionários temos. Como assim? E se entre as linhas tiver em falta um funcionário, professor? Se tiver falta de um funcionário dentre as linhas em que ele vai contar, ele não conta os espaços em branco. Ele só vai contar onde tem nome de pessoa. Eu vou clicar, então está a dizer que você tem 21 comerciantes. Mas como assim só conta o número de pessoa? Veja o que vai acontecer. Eu vou prestar atenção aqui nesses dados e veja o que vai acontecer. Eu vou deletar um comerciante. Saiu, veja o que aconteceu. Aqui tinha 21, passou a ser 20. Mas se eu abrir aqui, eu vou ver que ele delimitou todo esse espaço. Mas não contou o espaço vazio. Quando eu colocar o espaço vazio, ele vai logo trazer o valor de 21. Conseguem ver aqui? Maravilha! Então, o Excel trabalha assim espetacularmente. Então, essas funções nos ajudam a pensar e a ver a maneira como o Excel é usado, não só para fazer cálculo, mas também nos ajudam a tomar decisões. Agora, algo importante aqui. Eu tenho um comerciante, tenho produtos, cada comerciante tem um faturamento, tem uma meta a atingir. Cada comerciante, segundo o gestor da empresa, diz que cada comerciante tem uma meta a atingir. E cada comerciante tem uma meta a atingir. Cada comerciante tem que atingir 2.000 ou 295.896. Essa é uma meta que cada comerciante deverá atingir. Como é que nós vamos saber, num grupo desse todo faturamento, se cada comerciante aqui atingiu a sua meta? Vê, nós vamos usar a função C. É uma função condicional. O que é que essa função nos ajuda a fazer? A função C testa uma condição. Se a condição for verdadeira, o Excel mostra o resultado verdadeiro. Se for falso, o Excel traz outro resultado de acordo à predefinição. Vamos ver. Igual a se. Eu tenho aqui se. Eu estou a dizer o quê? Eu estou a dizer se D10. Se D10. Se D10 for igual, ok? Ou maior, ou seja, maior ou igual. Se D10 for maior ou igual a o faturamento que se pede aqui, que é 295.896, eu vou colocar dois pontos para delimitar a expressão, vou abrir vírgulas altas. Se Maria atingir a meta, eu vou dizer meta atingida. Eu vou colocar aqui ponto e vírgula, porque comecei com... vou colocar vírgulas altas, porque comecei com vírgulas altas. Depois eu vou colocar dois pontos, ou ponto e vírgula, depois vou começar mais vírgula alta. Se for diferente, então o que é que vai dizer? Meta não atingida. Repara nisso.
meta não atingida. E quando eu clicar aqui, veja o que acontece. Reparem nisso. Ele está dizendo, se a Maria tiver um faturamento que atingiu a meta, o resultado vai ser meta atingida. Mas se a Maria não atingir o resultado terá, ou não atingir a meta, terá de trazer meta não atingida. Se eu clicar, veja o que aconteceu. Meta atingida. Por quê? Porque o valor 295.896 é que a meta que deve atingir cada comerciante, a Maria passou. Foi para 4 milhões. Como assim, professor? Teste ainda com outro número. Eu vou testar com outro. Repara, eu aqui na função tenho o D10, que corresponde a Maria. Eu vou olhar diretamente aqui para a Marta. Não atinge a meta. Tem 52 mil, aqui tem 295, muito longe. Eu vou usar aqui, vou tirar o D10. A Marta aqui corresponde à linha 12. Eu vou tirar o D, vou colocar o 10, vou colocar um 11. Veja o que vai acontecer. Meta não atingida. Tudo automático. Então, é assim que o Excel trabalha. É uma função condicional. Ele testa se a condição for verdadeira, vai trazer o valor verdadeiro. Se não for, vai trazer o contrário daquilo que é verdadeiro. Então, aqui, a partir daqui, pode nos ajudar a tomada de decisões. Nós vamos trabalhar simplesmente com um comerciante, um ou outro comerciante, porque que o espaço é limitado. Mas também pode-se abrir uma tabela completa aqui de todas as linhas, simplesmente para testar cada comerciante para ver se cada um atingiu a meta ou não. Lá no vosso treino, vão treinar no nosso exercício em casa, vão fazer outros exercícios, então poderão também trabalhar com outras planilhas que poderão ajudar a tomar decisões para exercícios e aumentar a vossa produtividade no Excel. Então aqui vamos fazer para mostrar como é que ele funciona. Aqui temos o outro maior. Muitos têm dificuldade em trabalhar com máximo e maior. Máximo e maior parecem a mesma coisa, mas não. Repara nisso. Se eu abrir aqui na função máximo, ele delimitou qual é o objetivo da função máximo. Máximo mostra o maior valor dentro de um conjunto de dados. Atenção. O maior valor dentro de um conjunto de dados. Função máximo. Então, a função maior. O que a função maior faz? Então, quando olhamos na função maior, ela apresenta o valor, o resultado de um conjunto de dados, mas ele não apresenta só o máximo valor. Ele pode apresentar o segundo máximo valor, o terceiro máximo valor, o primeiro máximo valor. O cálculo, o alcance dele é maior. Por exemplo, vamos ver, igual a maior, reparem nisso, maior, muito diferente do outro. Temos aqui faturamento, vou colocar 2 pontos, tenho um maior, depois eu vou colocar o D30, que é o último, mas onde é que está o detalhe? Eu vou colocar aqui, quero saber o máximo, o segundo maior valor. Eu coloco 2. Se eu colocar 2 para o segundo maior valor. Então está a dizer assim, dentre os faturamentos de Maria até o que eu vi, de D10 até o D30, eu quero saber quem é o segundo maior comerciante com maior valor. E eu vou clicar aqui, veja o que acontece. O segundo maior valor de maior comerciante é de 5 milhões. 5 milhões é de 5 milhões e 655 e 727 kwanza. Esse é o maior. E o segundo maior comerciante. O mesmo acontece com o menor. Vou escrever menor. Então, eu vou escrever o menor. Também vou colocar dentro dessa delimitação, vou colocar aqui. E eu aqui vou colocar o D30, que é sempre o final, que eu estou trabalhando com ele. Mas antes de eu fechar, eu quero saber o segundo menor valor. Quero saber o segundo menor valor. Então, vê. Segundo menor valor é 12.430
kwanza. Então, esse é o segundo menor valor. Até aqui temos a função concatenar. O que esta função concatenar faz? A função concatenar, embora muitos talvez desconheçam, poucos usam, mas é muito usual. A função concatenar junta textos de várias células numa só. Ela junta texto de várias células. Vamos supor, temos aqui, este é uma célula, este também é uma célula, este é uma célula, esta é uma célula. Posso juntar esse com este de forma automática com essa função concatenar. Como é que ele junta esse mesmo valor? Veja, eu vou colocar aqui igual concatenar. Reparam isso? Ele já trouxe automaticamente concatenar. Eu quero juntar aqui. Eu quero juntar aqui dois nomes interessantes. Quero juntar Zac. Reparem nisso. Eu vou colocar não dois pontos, mas ponto e vírgula. Por quê? Porque eu não estou a delimitar o conjunto todo. Eu vou colocar ponto e vírgula. Reparem nisso. Eu só estou a escolher. Eu coloquei ponto e vírgula por quê? Porque eu só estou a escolher o Zac, quero juntar o Zac mais o Manuel. Não quero juntar o Zac com o Gelson, Samuel, Teresa, entre outros. Mas eu quero usar só Zac com o Manuel. Então ele vai escolher nomes específicos, vai juntar. Quando eu fazer isso aqui, eu vou clicar. Veja o que ele fez. Interessante, né? Então ele fez o quê? Juntou Zac e o Manuel. Então fica Zac, Manuel. Então é assim que funciona a maravilha do Excel. Isso é só o início. Simplesmente início. Talvez você diz lá no princípio via a função PROC-V. Função PROC-V, nós queríamos ver como é que funciona. Pronto, a função PROC-V será desenvolvida nas próximas aulas com o assunto que vamos falar de análise e produtividade. E vamos ver qual é a maravilha do PROC-V. Então, fique ligado lá no canal, partilhe o link para outros. Veja o vídeo, assista, coloque em pausa, aprenda. Qualquer dúvida, deixa lá no nosso canal do YouTube. Se tiver outra questão que poderia partilhar conosco, poderia também puxar a nossa área comercial, já está lá no link, então poderia saber. E também temos, né, o nosso curso completo de Excel. Nosso curso completo de Excel, curso que está aí a sair um pouco baratinho, nosso curso. Se quiser saber mais sobre o nosso curso, também deixamos nosso link lá na descrição do nosso canal do YouTube. Tem um link que mostra a inscrição para a formação paga. Vão poder ver também aí o conteúdo programático, faz parte desse mesmo conteúdo. Então vai ser muito interessante se puder fazer a formação paga. Mas como prometido, temos essas aulas, ainda teremos uma próxima, mas a próxima nós prometemos que vai ser uma maravilha. Qualquer questão, qualquer coisa que desejarem, podem puxar lá no WhatsApp ou postem aí no canal, deixem a vossa inquietação e lembre-se como sempre, né? Lembre-se como sempre. Lembre-se como sempre. Então, foram essas 6 funções que a gente pôde apresentar durante a nossa aula. Mas lembre-se, quem sabe Excel, mas não sabe decidir, é o operador. Com certeza, nós não queremos ser simplesmente operador, mas queremos continuar a crescer. Por isso, uma oportunidade para crescer, está aí o link lá embaixo, onde tem a descrição de uma formação paga de Excel completo e está saindo uma promoção extremamente interessante durante essa mesma aula de Excel. Então, até lá, nos vemos na próxima aula. Então, essas foram as 9 funções da aula de Excel.